Venha conhecer a doença da memória, a doença de Alzheimer. Meu nome é Guilherme Baldívia, sou neurologista, sou formado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e nesse vídeo vamos conversar sobre demência e doença de Alzheimer. Primeiramente, vamos conceitualizar a demência. Então, é quando nós temos um paciente que tem prejuízo de algumas funções e habilidades cognitivas, como por exemplo, memória, atenção, orientação do tempo, espaço, função visoespacial, e essas funções estão atrapalhando o seu dia a dia a ponto de que ele perde a sua independência, perde a sua funcionalidade. A doença de Alzheimer é a principal demência no mundo em sua prevalência. E ela é causada por acúmulo de proteínas. Então, o acúmulo de proteína beta-amiloide, formando placas, e o acúmulo de proteína tau, formando emaranhados neurofibrilares. Esse acúmulo de proteínas causa morte de alguns neurônios e, com isso, perda de algumas funções do nosso cérebro. Certamente você conhece alguém que tem problema de memória. Então, vamos nos atentar aos principais sinais e sintomas da doença de Alzheimer. O principal sintoma, principalmente na fase inicial da doença, é o prejuízo da memória recente. Então, esquecer fatos recentes, conversas recentes, acontecimentos recentes. Outro ponto que é muito comum é perder a habilidade de algumas tarefas do dia a dia. Capacidade de fazer uma comida, uma receita, fazer um café e até mesmo dificuldade para pagar contas com bloqueio de senha nos cartões, por exemplo. Temos ainda a desorientação de tempo e espaço, então não saber data, não saber como chegou em um certo ambiente. Também pode acontecer alterações de humor e comportamento, como sinais de irritabilidade, depressão e até desconfiança. O diagnóstico é feito com a sua história clínica bem detalhada e com exclusão de fatores reversíveis para a demência, como por exemplo, fatores estruturais como tumores cerebrais e hematomas e fatores infecto-metabólicos, por exemplo, neurosífilis, nós temos a deficiência de B12 e disfunções da tireoide. Sobre o tratamento, infelizmente não temos o tratamento curativo, mas existe sim tratamento específico e também temos que orientar e incentivar todos os pacientes com qualquer tipo de demência, controle de suas comorbidades, então das suas doenças, nós temos que controlar rigorosamente e estimular o convívio social, e estimular aprender coisas novas e atividade física. Muitas vezes, quando você é familiar, você é conhecido de alguém que tem demência, se pergunta o que eu posso fazer para evitar essa doença, não é verdade? Nós temos 14 fatores de risco modificáveis para evitar um quadro demencial. 2 deles foram adicionados esse ano, em 2024. Então nós temos colesterol alto e perda visual como sendo fatores de risco novos e adicionados à nossa lista. E temos também os outros 12 fatores de risco, que são tão importantes como esses 2 novos. Então vamos a eles. Perda auditiva, sedentarismo, pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo, poluição do ar, lesões traumáticas na cabeça, baixo nível de escolaridade, falta de convívio social e, não menos importante, o uso excessivo de álcool e quadros depressivos. Conversei aqui com você sobre quadro demencial, a principal doença relacionada à memória, que é a doença de Alzheimer, o diagnóstico da doença de Alzheimer, o tratamento e também os fatores de risco modificáveis. Se esse vídeo fez sentido para você ou você conhece alguém com problema de memória, compartilhe e venha conhecer a Neuro.